Olá, meu amigo. Até falhou a voz. Olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um De Carona com o Grego. E olha, hoje o dia amanheceu chuvoso, tá chovendo um pouquinho aqui em Atibaia. Vamos lá. Eu espero que hoje meu microfone funcione até o fim. Mas se ele parar de funcionar, eu já sei o que fazer. Eu vou parar a gravação e vou continuar sem microfone. Mas espero que ele aguente hoje. Bom, começa uma semana, né? Hoje é segunda-feira, estou indo para o escritório, são agora 6 horas e 14 minutos da manhã. Eu estou aqui na Estrada dos Pires, também chamada de Estrada do Contorno, né? Que corta por dentro aqui um pouquinho para sair na Dom Pedro e depois pegar Fernão Dias. Bom, vamos lá, final de semana. Nossa, o final de semana foi muito bom, muito bom. Sabadão com Sofia, meus sobrinhos, meu afilhado e meu sobrinho, fomos para o Ibirapuera, andar de bicicleta. Nossa, tive um dia muito bom, né? E domingão em casa, descansei um pouco, porque olha, sono acumulado temos sono acumulado e tive um dia, olha, incrível, incrível mesmo, apesar de só ter ficado em casa, mas foi incrível. Usei meu brinquedo novo, tirei fotos, consegui tirar fotos incríveis. Ainda não baixei no computador, vou assim que eu conseguir baixar no computador, talvez. Eu até postei uma, né? Bom, reflexões hoje. Hoje vamos ter conteúdo jurídico? Vamos. Eu até pensei num conteúdo jurídico aqui interessante, mas também vamos ter reflexões, porque a vida é assim, a gente precisa buscar ser melhor, buscar ser perfectível. E eu tive um final de semana de muita reflexão também, de muito autoconhecimento, de muitas perspectivas, né, de anseios, de expectativas, de como que eu posso falar, de projeções, visualizações do futuro. Vão se concretizar? A gente busca, né? Não depende tudo da gente, né? Não, se dependesse tudo de mim, se eu puder, para algumas coisas, se eu pudesse usar poder de convencimento, se eu pudesse, né, ser mais persuasivo, não, mas tem coisas que tem que ser ao natural, ao desenvolver, né? Tem coisas que precisam de maturação. É uma palavra interessante aqui, maturação. Maturação é para que ela se desenvolva, para que ela se consolide, né? Porque eu acho que assim, tem situações na vida que nós somos muito afoitos às vezes. Ó, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Sim. Já fui mais? Nossa! Oxi, nossa, meu! Eu fui muito ansioso já. Não que eu não seja agora, mas eu consigo perceber. E aí a percepção me faz, de uma certa forma, na medida de um possível, me controlar também. E isso faz com que eu tenha menos angústias. Não que eu não tenha angústias. Não que eu consiga me controlar sempre. Mas eu tenho melhorado muito nessa questão da ansiedade. Ser mais contemplativo, ser mais ouvinte, ser mais observador. Claro, tendo as minhas posições, tal, conseguir. E assim, até no último episódio deste de carona com o Grego, desse podcast, que eu nem sei se é um podcast, não sei as classificações indicativas aí. Eu falei sobre soft skills. Aliás, os dois últimos, é que o anterior, o som do microfone cortou,
porque acabou a bateria. E aí ficou sem som, quase mais de meia hora do episódio ficou sem som e eu tentei de alguma forma reproduzi-lo no anterior e ficou melhor, né? Até porque eu tive uma entrevista com um amigo meu que vai ao ar, são duas, né? Eu gravei 2 episódios lá do Advogocast, um sobre inteligência artificial na advocacia, que vai ao ar agora sexta-feira pelo YouTube do Adnotari, e no, na outra sexta-feira, dia 4, vai ao ar, 4 de outubro já. Então é Natal, o Ano Novo também. Vamos ganhar presentes e começar um ano novo. Eu não sei cantar. Como cantor é melhor você ser leiloeiro e professor. Verdade. Mas, né, ó, até estava conversando ontem, eu já estou marcando leilão para dezembro. Para encerrar em dezembro, marquei a primeira, sexta-feira marquei o primeiro, né? Hoje é dia 22, falam que não pode falar a data, tal, dia 22, 6 horas e 19 minutos, e vamos que vamos, né? Tô para entrar aqui na Fernão Dias, vou sair da Dom Pedro para entrar na Fernão Dias. Garoa, garoa, garoa. Bom, é, olha, até me perdi, até me perdi. Mas eu tava falando dos outros episódios e tal. E eu tô realmente melhorando. É aquela busca de ser perfectível. Não sou nunca, nunca vou ser perfeito. Nunca, nunca, nunca. E o final de semana para mim foi muito, muito bom nessa evolução, né? Nessa evolução diária, 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 diária. Tive tempo de qualidade com a Sofia, conversamos, legal, a gente está conversando, a gente conversou um pouquinho sobre várias coisas e uma das coisas que conversamos foi sobre profissão. Ela me falou que ano que vem vai viajar de formatura no nono ano. Eu falei, eita, calma aí, Sofia, que é isso? Não, não é só no final do terceiro ano. Não, ela falou que no ano tem. Eu falei, nossa, ela já está ansiosa, já vai fazer 14 daqui em fevereiro. É, aí depois vai fazer 15. Será que ela vai querer baile de 15 anos? Não sei se essa geração está querendo de verdade. Depois vai ser um palco de conversa com ela outro dia, né? Quem será o príncipe do... Ah, não, não, não. A mente pira já. A mente pira. Ai, ai. E o legal é que ela tem um primo que tem a mesma idade que ela, né? E ele tá namorando. E a namorada dele curte as coisas, né? Eu conheço ela virtualmente. Mas é legal, né? E tá vivendo um momento diferente. Daqui a pouco é a minha princesinha. Bom, se ela estiver vendo agora, ela vai falar: Ai, papi, não acredito, papi, que você tá falando essas coisas de mim. Que vergonha, né? Mas eu gosto da Popoli, Sofia. Muito, muito. Então eu tive momentos de qualidade com a Sofia. Domingo também foi um dia muito especial. Muito especial, de momentos de qualidade também. E olha só, sempre, sempre. E uma pergunta que ficou no domingo, para segunda, para hoje, foi o que é felicidade, né? O que é felicidade para você? Né? Eu tenho, já há tempo já eu tenho refletido isso, né? É sucesso pessoal? É sucesso profissional? Sucesso é felicidade? Felicidade é conquistas diárias, né? Então tem muita coisa, né? E é claro que o profissional ele sempre vai andar. Eu percebi ao longo do tempo, e olha, eu já foquei muito no profissional, assim, absurdamente bom, é o profissional que importa,
E eu tive momentos na vida que era só o profissional que importava. É errado isso? Naquele momento eu não achava. Acho que tudo é momento da vida, né? Porque não existe caminho errado, resposta errada. Existe aquela questão: toda escolha, uma renúncia e uma oportunidade. Né? No momento da vida que eu estava com o foco no trabalho, eu tive crescimentos maravilhosos profissionais. Deixei de lado o pessoal, né? E eu percebi ao longo do tempo que o profissional sempre vai se desenvolver, sempre, né? Sempre vai se desenvolver. Só que lembrei de uma frase agora: sozinho você vai mais longe. Eu não sei onde eu li isso daí. É filosofia de Instagram, né? Que em algum momento eu vi isso daí. Sozinho você vai longe, mas você vai sozinho. E aí as conquistas, muitas conquistas deixam de ter sentido. Por quê? Porque você está sozinho. Né? Então, compartilhar, né, é bom. Ó, melhorou um pouquinho a chuva. Compartilhar é essencial. Né? É isso. É isso. E eu, como professor, né, até, putz, eu tava. Depois da gravação do podcast com o meu amigo, a gente saiu para almoçar. Lá perto mesmo, num boteco. Tá. Lá o estúdio é no Tatuapé. A gente saiu lá para almoçar. E a gente tava conversando, tudo, nossa, relembrando algumas histórias, conversando, dando risada, tal. Alguns projetos aí em mente e tal, né? Contemplando o que a gente viveu, e ele tem uma história muito bacana, tal, de vida, de lutas, batalhas, né? Ele é pai de 3 filhos, está casado há 20 e tantos anos, tudo. A esposa dele também é médica e tal. E a gente estava conversando sobre várias coisas que são interessantes sobre a vida, né? Como o conhecimento técnico é essencial, é básico, básico, mas as outras habilidades fazem toda a diferença, né? E como professor, eu penso o seguinte: difundir conhecimento é muito, 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 muito importante para mim. Até eu falei para ele: meu, se eu pudesse ser e aí é por isso que eu entrei nesse assunto do almoço. Eu falei para ele: cara, se eu pudesse ser só professor, eu seria. Não que eu não possa, né? Até, até poderia, mas financeiramente o professor no Brasil, infelizmente, não tem as suas maiores, maiores reconhecimentos. Mas no direito é um pouco diferente, né? O nível superior acaba sendo, as áreas acabam sendo diferentes. Mas quem sabe um dia eu fique só com o professor. Aliás, o projeto que eu estou desenvolvendo de aulas online, tudo, aliás, eu tô repercutindo um projeto aqui que eu quero pôr em prática. E até minha audiência qualificada queria saber se acha legal, que é estudos avançados e mais fundo. Porque, olha, eu leio alguns livros técnicos, tal, alguns maravilhosos. Nossa, tem uns que falam, caralho, eu tô aprendendo. Muito bom.
e tem outros que são superficiais. Eu vejo as petições superficiais. Eu vejo, nossa, sério, as petições. Eu percebi aqui, o juiz, ele analisa, defere ou não o que está no papel, da forma como está no papel. Se você não formula bem, não fundamenta bem, não articula bem, vai por um caminho que não é o melhor, você está fazendo o seu processo ser assim, né? Você que definiu o caminho do seu processo. E tudo bem, né? Existem caminhos e caminhos para qualquer processo. Agora que você consegue aliar conhecimento técnico, que é o básico, conhecimento técnico é o básico, com estratégia, é porque não adianta você saber o direito e não ter desenvolvimento de estratégias, né? E até por isso que eu vou comentar um julgado recente do STJ, da semana passada, que na verdade eu já. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falei isso. Vocês vão ver, eu até gravei no quarto, que era meu escritório, lá na casa da minha mãe, e tá cheio de quadro pintado pela Sofia, pelos priminhos dela, pelos primos dela, tal, tudo. E até por mim. Skin Georgios Pintor. Skin Georgios Pintor, né? Outro dia mesmo eu pintei. Eu tava lá, eu tenho algumas telas, eu tinha comprado um giz de cera. Eu falei assim, pô, vou usar essa tela e vou pintar. Pintei uma árvore. Pintei uma árvore. E olha, a árvore pra mim, nossa, sabe, não sei se você sabe, tem um desenho que chama Árvore da Vida. Eu já pensei em tatuar esse desenho. Para mim, a árvore, eu acho que é um símbolo muito interessante, traz significados muito interessantes à árvore, sobre vários aspectos, né? Tem a raiz, que é a essência, a sua essência, a minha essência, você tem as suas raízes, as suas origens, que vão justamente te suportar, que vão te alimentar, alimentar a alma, né? Aí você tem o caule, o tronco, né? Que é você na sua solidez, né? Que faz você ficar de pé, as raízes também, né? Mas que é o teu corpo, né? Teu corpo no sentido de conteúdo. E aí você tem os seus galhos, as suas ramificações, que vão, que saem do tronco. E assim, e cada ramificação do tronco pode-se dizer que é uma parte da vida. Então você tem a parte profissional, você tem a parte pessoal, aí o ramo do pessoal se diversifica, e aí vai se diversificando, e você tem aí uma complexidade. Se você olhar uma árvore, tem uma árvore maravilhosa em frente do meu quarto, que é contemplativa. É uma araucária. Se eu não me engano, é uma araucária. Eu não sou muito bom para nomes de árvores, mas é uma araucária. Eu ainda não tô na. Eu pensei agora uma coisa, pô, eu vou pôr aqui a foto da araucária para mostrar, né? Mas da árvore que tem lá na frente. Mas eu não tô com essa habilidade toda para pôr no vídeo. Até sei. Só que assim, a edição toma muito tempo, né? Então eu não estou fazendo edição ainda de algumas partes, porque muitas coisas eu poderia, que eu falei de Ibirapuera, poderia pôr foto de Ibirapuera. Nossa, eu gravei um vídeo legal, eu no carrinho, na bicicleta, uma bicicleta de dois lugares com um cestinho na frente.
foi um lugar para sentar que o meu afilhado, o Ben, de 5 aninhos, ficou lá. E aí a Sofia e o Theo, o priminho dela, ficaram andando de bicicleta, né? E aí a gente ficou apostando corrida. O nosso objetivo era a corrida, né? E ele fica louco. Nossa, e foi tão bonita, tão gostoso a risada dele, tal. Nossa. E sabia que ele não queria ir. Que ele, aí ele não queria ir e tal. Aí eu perguntei pra ele, você se divertiu bem? Ele me diverti. Aí eu falei assim, por que você não queria ir? Aí ele falou assim, porque eu não conhecia, eu não sabia como é. Olha só, né, como a gente precisa. E aí, quando ele tava lá, manhoso, que não queria ir e tal, ele foi porque o irmão foi, né? Eu falei pra ele, pô, bem, vai ser legal, é um parque, vamos andar de bicicleta. Aí ele, mas eu quero jogar bola na praça. Falei, então leva a bola que a gente joga lá também um pouquinho. Aí eu falei, ó, vamos fazer um combinado. A gente anda de bicicleta e depois joga, tá? Aí ele, tá bom. Aí ele entrou no carro, a gente ficou se divertindo, cantando música e tal. E aí foi, né? Então, e aí, nossa, me perdi grande. E aí tem a árvore lá com as ramificações e tal. E eu, eu fico contente. Nossa, aliás, ontem, domingo, eu tava lá. Eu tô com um brinquedo novo, uma câmera, um brinquedo novo. E aí eu tirei várias fotos. Até saí, andei pelo condomínio para tirar umas fotos, tal. Encontrei os gansos lá, tal. Tirei foto. E aí eu entrei em casa, subi lá e fiquei assim sentado, olhando a paisagem, né, tirando uma foto de uns pássaros, e tal. Aí choveu, mas sabe, foi uma chuva assim, tipo 15 minutos de chuva, né, até que de uma certa forma forte, depois parou, depois parou. E aí eu tô lá, tal, aí eu vejo um tucano indo para essa árvore e pousou nessa árvore. Eu já tinha visto tucano naquela árvore. Geralmente tem urubu naquela árvore. Verdade. Geralmente tem urubu. E o tucano foi lá. E eu consegui tirar foto dele. Eu consegui tirar foto. E assim que eu terminei de tirar a foto, ele voou. Eu até tentei capturar ele voando, mas eu não consegui. Não tive essa habilidade. Porque é longe. Né? Eu tava com uma lente, tal. É longe, eu não consegui pegar, né, esse momento. Mas eu fiquei feliz que eu consegui fotografá-lo lá, né? Todo imponente, né? Bacana. A natureza é maravilhosa, né? Puta merda. A natureza é maravilhosa. Muito bom. E a árvore? A árvore que representa a vida, né? Né? Uma boa reflexão. E a sua árvore está saudável, né? Porque não adianta. Falando em árvore, ontem no Insta passou uma disputa de vizinhos, não sei em qual país, que eles tiveram que cortar o pinheiro no meio porque um vizinho não queria o pinheiro, ele estava bem na divisa, né? O tronco num lado, mas os galhos e tal, e aí eles cortaram e aí ficava metade assim. Acho que era pinheiro. Então, é, vai entender as pessoas. Mas assim, e a tua árvore, como tá? Tua árvore da vida, o galho do trabalho tá ok? Precisa saber. Né? E aí, no direito, né, até aquele papo de pô, qual a sua especialidade, para onde você vai, qual caminho você vai trilhar, tudo. Né? Que, aliás, na quinta-feira, quinta não, quarta-feira, agora, eu fui convidado para uma cerimônia de entrega de carteiras em Osasco, e eu vou lá. Né?
Vou lá e provavelmente eu vou ter alguns minutos de fala, né? E confesso que eu tenho é, pensado no que eu vou falar. Geralmente, eu falo de improviso. Geralmente eu falo de improviso em coisas assim, cerimônias assim, né? Sai legal? É outra história, né? Mas como eu tô mais reflexivo ultimamente, acho que eu vou ter uma pegada mais de soft skills com pitadinhas de hard skills. Acho que é o melhor, né? Até porque, claro, querem ouvir, mas não estão mais interessados em pegar a vermelhinha lá, né? Pô, é uma conquista. Que momento especial, né? É um momento muito especial. Receber a. Olha, eu vendo se está tudo certo aqui com o microfone. Receber a OAB é um momento muito especial. Muito especial. Porque é uma conquista, né? Bom, se você está me ouvindo e você passou na OAB, você sabe como que tudo que te levou a essa conquista. Se você está me ouvindo e ainda não passou na OAB, está no quinto ano ou já se formou e não passou, saiba de uma coisa, eu sempre falo isso para os meus alunos de OAB. Não é se passar, é quando passar. Você vai passar na OAB. Claro, não desistir, dedicação, não desistir e cabeça, né? A preparação mental, eu tenho visto, olha, quando eu comecei a dar aula, tudo tal, eu acreditava muito só na hard skill, tal, mas não. A OAB é 70% ou mais soft skill de preparação mental, emocional, gestão de emoções na prova. É, é como você tá no dia. Né? Lembrei agora da minha preparação mental. Né? Meus pais não são do direito, até estava falando isso com a Sofia no sábado. Eu falei, eu fui o primeiro advogado da família, né, do núcleo da família. Né? E assim, meus pais, minha mãe fez faculdade e tal, mas meu pai não, meu pai fez até a sétima série e tal, lá na Grécia, o equivalente à nossa aqui, sexta, sétima série, ou quinta, mais ou menos aqui, é um pouco diferente. Ele não tinha condições, ele teve que trabalhar muito jovem e tal, uma situação, olha, é complicada. E hoje ele conquistou uma família, conquistou muita coisa. Né? Eu tenho muito orgulho do meu pai por isso. Ele é um exemplo de batalha. Nossa, uma vida incrível. E o que acontece? Eu e minha mãe sempre foi e é até hoje, né, muito protetiva, né, muito cuidadosa, maravilhosa. Quem conhece ela fala que ela é maravilhosa. E eu também, eu conheço ela, então eu falo que ela é maravilhosa, porque ela é minha mãe, né? E ela sempre assim, ai filhinho, vai bem na prova, faz com atenção, sabe aquele cuidado, porque ela fez magistério, então ela deu aula, claro, para educação infantil, até casar com meu pai e tal. E ela sempre foi, ai filhinho, presta atenção na prova, que você vai bem, você é inteligente. E eu não queria ouvir nada daquilo. Nada, 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 nada. Tanto que no dia da prova, que domingo, eu peguei, fiz uma mochila e falei, ó mãe, tô indo jogar bola com os amigos. Foi essa a minha explicação para ir fazer a prova. E eu digo para você que aquilo me tirou um peso, uma responsabilidade. Sabe aquele.
saí de casa e minha mãe fala assim: ah, filhinho, boa prova, faz com tranquilidade, vai com Deus, vai dar tudo certo, você é inteligente. Ainda que seja estímulo, para mim ia ser um peso, responsabilidade. Não que eu não tivesse, né? Óbvio, óbvio que eu tinha, mas eu não queria ter esse peso. Então, às vezes, a gente não sabe como que o outro vai ter a repercussão de uma coisa que a gente acha que é boa, né? Por isso que algumas coisas têm que acontecer. Maturação. Comecei falando isso, né? Maturação. Deixa acontecer naturalmente. Claro, dá um empurrãozinho também é bom, né? Ó, tô aqui, né? Ah, vale a pena, né? Legal. Então, vem, né? Então, é bom, né? Um empurrãozinho assim. Bom, mas vamos lá. E ó, tudo isso porque eu falei do quarto, que eu gravei um vídeo que tá no YouTube aqui, um vídeo antigo, que aliás eu tô diferente. Meu, eu tô diferente. Eu tava sem barba e eu não sei, me diga se eu tiver errado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, minha audiência qualificada, me diga. Você chegou até aqui? Eu tô meio gordinho lá, né? Agora eu acho que eu tô mais bonito. Sinceramente, eu me acho mais bonito. De verdade. Eu acho que eu nunca estive tão bonito na minha vida. Olha, caraca! Autoconfiança, hein? Sou. Tô bonitão. Não, você de verdade. De verdade, eu tô me sentindo muito bem. Isso é muito bom. Mas olha só, aquele vídeo eu gravei. Puta, até depois eu vou ver quando que eu gravei. Um ano atrás. Não faz tanto tempo assim, um ano, 2 anos atrás. Não faz tanto tempo assim, não. E eu falei sobre justamente o que o STJ julgou semana passada. E que o pessoal falou, nossa, como não, como assim? Tal. Que é o credor arrematar e não adjudicar. Que o STJ confirmou num caso, num julgado, que o credor que participa do leilão não é obrigado a pagar a diferença do valor da avaliação, ou seja, ele não está adjudicando, ele está arrematando. E se ele está arrematando, ele não está adjudicando. Porque se ele estivesse adjudicando, ele estaria adjudicando e não arrematando. Então, adjudicar é diferente de arrematar. Sim. A adjudicação é uma forma de expropriação forçada. Só que olha só a premissa dela. Penhorou, avaliou, fez as intimações, óbvio, tal, né? As intimações da penhora, tal, obrigatórias. Aí o que acontece? A partir do momento que você tem o início da fase expropriatória, então, quando você vai se manifestar sobre a avaliação, e olha só a dica aqui, você, quando advoga para o credor, e sai aquela decisão, manifestem-se as partes sobre a avaliação. Meu, esse é um momento muito importante. O que você vai ver nesse momento? Você vai dar uma bisoiada para ver se está tudo certo até aquele momento. Você não vai só. Claro, você vai ver o laudo de avaliação, se for feito por um perito, ou o auto de avaliação, se for por oficial de justiça, e você vai ver se tem ou não que concordar, ou se vai ter ou não elementos para discordar. Ok, beleza. Agora, quando você tiver nesse momento, não é só avaliação. O juiz ele não quer saber só da avaliação. Túnel! Agora, toda vez, se você não sabe por que, vai ver o episódio do túnel que tá aí. Né? O juiz ele não quer só saber da avaliação. Ele vai homologar ou não a avaliação, até se você ficar quieta. Se você não falar nada, ele vai
dá o impulso, né? Mas aí é que tá, o impulso oficial. Claro, ele vai homologar e vai falar assim, ó, requeira o que você quiser, né? Só que nesse momento você já vai o quê? Você já vai ver se todas as intimações da penhora foram feitas, se está tudo certo até aquele momento, e vai falar assim, excelência, juiz, juíza, eu quero a expropriação. E aí você vai escolher qual. E aí você tem a opção de ir ou para expropriação modalidade adjudicação, ou expropriação modalidade alienação. E aí o caminho mais efetivo é o leilão, tá? Tem alienação por iniciativa particular, mas não é efetivo, tá? Eita, deve ter tido um acidente. Aqui. Tá todo mundo parando, já liguei o pisca-alerta. Será? É meu, ó, a pista molhada, tem gente que é sem noção. Tô aqui na Fernão Dias. É, parece que teve acidente. Bom, tá tudo bem aqui, todo mundo parou. Tá indo devagarinho. Eu tô bem. Tá tudo de boa, espero que não tenha sido nada grave lá na frente. Bom, agora é a estrada, é o jeito dela. Choveu, até quando não chove, né? Às vezes tem acidente. Bom, agora são 6h50. Tá falando aqui, ó, 25 quilômetros em 41 minutos. Ó, aumentou 15 minutos. Tá? Quando eu saí de casa, eu ia chegar às 7h14. Agora eu vou chegar às 16 minutos depois, 7h31 é a previsão. E aqui tá andando devagarinho. Então significa que pode não ser nada grave, ainda bem. Deve ter algum caminhão feito L, né, alguma batida. Espero que nada grave. Bom, e aí, o que acontece? Chega esse momento da definição. Vou adjudicar, vou levar a leilão. A adjudicação, ela é vantajosa porque não tem disputa. Só que ela é desvantajosa porque você paga 100% da avaliação atualizada. Ah, mas e se você, e se o teu crédito for menor? Você tem que depositar a diferença. Básico, tá? Então, você tem. E na adjudicação você não pode ferir o concurso de credores, né? Você não pode ter privilégio, ficar com bem e os outros credores que têm eventual privilégio maior, você não pode desmerecê-los, né? Eles não podem ser prejudicados, tá? E na alienação, no leilão, o credor pode participar do leilão? Pode. Existe, olha só, existe uma jurisprudência divergente quanto ao advogado, ao patrono da parte, tá? Porque, é, se eu não me engano, o artigo 892, se eu não me engano, fala das pessoas que não podem participar do leilão, né, da alienação, não podem, não podem arrematar, não podem participar dessa alienação. E aí o advogado das partes está lá. Só que, peraí, tô vendo uma ambulância daqui, ó, na faixa da esquerda. Então, deve ter sido carro, né? Moto difícil porque essa hora não tem moto, né? Essa hora não tem moto. Bom, mas o que acontece? Ó, tá andando, eu tô a 8 km por hora. Mas o que acontece? Ó, gente passando no acostamento. Aí complica. É um carro capotado. E aí o que acontece? Você tem que o advogado. Tá lá genericamente, o advogado das partes. A advogada das partes. Só que, peraí, o advogado também é credor, na maioria das vezes, quando tem sucumbência envolvida. Então, ele também tem interesse direto na alienação, nesse ato de expropriação. Então, tem julgados que falam que pode arrematar, e eu já vi julgados que falam que não pode. Tá? Então, você tem aí um risco, né? Um risco de não dar certo a arrematação. O caminhão da minha frente foi para o acostamento para não deixar mais ninguém passar. Uma faixa interditada, a ambulância já está no local. Aí tem a curiosidade, o pessoal vai devagar. Aí eu olho e
Só rezo, só para não ter tido nada grave. Um carro sozinho, ó, é logo depois de uma curva, as pessoas estão fora do carro, em pé, de boas, airbag estourado, tá? Foi só dando material mesmo. Tem um caminhão parado na lateral, talvez ele tenha batido no caminhão. Tal. Bom, mas tá tudo bem, ainda bem. Agora, vida que segue. Seguro paga e bora lá, né? Então, só que a arrematação, participar da arrematação, e eu já orientei muito condomínio, né? Condomínio tem caminho para arrematar também, viu? Tem caminho para arrematar. Mas olha só, a arrematação, e sempre que eu falo, a pessoa fala: "Ah, mas eu vou ter que te pagar os 5%". Tipo, "Ah, é por isso que você quer que eu arremate", o credor. Falou: "É, você vai ter que pagar, só que olha só a vantagem. Você vai pagar com o seu crédito por um valor menor do que o 100% da avaliação. Então você não vai precisar depositar a diferença. Se o teu crédito não é suficiente. E ainda que o seu crédito fosse suficiente para pagar o 100% da avaliação atualizada, você ainda vai ficar com crédito para continuar executando e buscando outros bens. Percebeu? Olha a vantagem, é só vantagem, né? Mas você vai pagar os 5%. E outra, o ITBI, atos de registro, você vai ter possibilidade de pagar menos também, porque você não vai pagar pelo valor de 100% da avaliação atualizada, porque não foi esse o valor do negócio, não foi esse o valor, porque não é adjudicação, é arrematação, né? E o STJ justamente reconheceu isso. É que aí saiu no Migalhas, aí tem a repercussão do Migalhas, tal. Mas isso eu já falo, ó, faz tempo. Ah, passei aquela curva que vê São Paulo. Ah, é uma curva que para mim é linda, eu ainda vou tirar foto dela. Então, você tem uma situação que é realmente interessante, porque olha, e outra, você credor vai ficar com o bem pagando menos e vai poder colocar no mercado pelo valor normal de mercado. Então você vai ter a possibilidade de rentabilizar mais ainda. Então imagina você, olha só, vamos pegar um exemplo simples. Você tem lá um imóvel de 1 milhão, vou arredondar valores, mas podia ser de 300 mil, vamos pegar de 300 mil. Que você tem na segunda praça 50%. Então que você pode arrematar por 50%. Você pode arrematar por 50%. Com o seu crédito, pagando eventual diferença se o seu crédito for menor, pagando 5% do leiloeiro. Só que depois de regularizar a posse e a propriedade, você vai colocar esse imóvel no mercado a 100%. Quer dizer, então, você pagou 150, 150, certo? Você vai pagar mais 7.500 de comissão, tá? De leiloeiro. 7.500. ITBI, registro, você vai pagar de qualquer jeito na adjudicação ou não. Só que você vai pagar na adjudicação, você paga mais. Aí o que acontece? Você regularizou a posse, regularizou a propriedade, beleza. Você põe lá, vende-se. Por quanto? 300. Quer dizer, você investiu 7.500. Você entendeu? A comissão é o de menos. É o de menos. E quando eu explico matematicamente isso, por isso que eu inventei não, eu construí ao longo do tempo a calculadora de análise financeira de imóveis em leilão, que você pode ter de graça. Entra aí na minha Linktree, no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, pô, para com isso. Me segue, vai lá, me segue que tem lá o link para você ter de grátis essa calculadora. E aí, quando eu mostro, ó, tá, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui, uma futurabilidade, um exercício futurístico de futurologia. Né? Futurologia. Ó, agora eu vou passar pela curva aqui, é uma das curvas mais perigosas. Ó, aqui é 80 por hora, mas hoje, como tá chovendo, eu tô a 65. Né? E tem gente que corre, tem, mas já vi muito caminhão virado aqui. Porque ela é uma curva, é a última curva da serra aqui da Fernão Dias, e agora é só reta praticamente. Então tem que tomar cuidado. Pô, amor à vida. A minha vida, a vida dos outros, a vida da Sofia, a sua vida, né? Sim, sim. Então, isso faz diferença.
Olha só, você vê, eu coloquei o conhecimento e tive que afastar algumas premissas, porque tem muito preconceito. Esse é um preconceito e é um mito. Ah, vou pagar a comissão do leiloeiro e isso é prejuízo. Não é prejuízo nada. Então, arrematante, credor, exequente. O STJ já falou o que eu falo há tempos. Claro, eu estou falando do julgado de semana passada, tem outros, tal, mas é, é importante quando o STJ ele, ele demonstra posicionamento. Né? Um detalhe importante, que aí é um detalhe que eu trago um plus. Ah, se você ficou nesse vídeo até agora, você tem que ter um plus. Que é justamente a realidade de você. Ah, mas o artigo de lei fala que é só se for o único credor. Se for o único credor, por quê? Porque o objetivo ou a necessidade de proteger o quê? Os demais credores que podem ter privilégios. Então, credor trabalhista, credor tributário. Então, vamos pensar que você é um condomínio. Credores alimentares primeiro, credor tributário e depois é o condomínio. Agora, o que eu já orientei e deu certo? Meu, arremata pelo crédito e paga o IPTU devido, que está em aberto. Era um condomínio até. E estava PPI aberto. Eles arremataram, fizeram PPI, pagando muito mais barato, sobrou mais dinheiro para o condomínio, porque não ia sobrar muita coisa, e eles ainda estão com um imóvel para vender. Tá? Claro, tem que ter alguns detalhes importantes, alguns cuidados aí. Tá? Principalmente quando envolve condomínio, tudo. Mas, ó, e aí, eu até falei, eu estou querendo fazer uma série de estudos avançados, principalmente sobre leilões. Né? Você acha que é uma boa ideia? Em minha audiência qualificada, você acha que é uma boa ideia? Você acha que eu vou ter público? Eu acho que sim, né? Minha ideia. E aí, a tua árvore, como que ela tá? Tá sendo regada? Ó, estamos na primavera, né? Tá florida, hein? Sua árvore tá florida. Você tá com a alma dessa sua árvore bem? Minha árvore tá florida, eu tô até me achando bonito, né? Então, assim, tô num momento muito bom. Tô num momento feliz. Então, o que acontece? Temos que cuidar da nossa árvore. E de árvores das pessoas que a gente gosta, né? Das pessoas que a gente gosta, né? Claro, e assim, tem sempre aquilo, né? E que é perceptível. Não sei, pessoas que só entram em contato com você para te pedir coisas, das mais variadas, né? Mas cada um oferece aquilo que tem. Eu ofereço aquilo que eu tenho. Sou perfeito? Não sou. Sou perfectível, buscando ser melhor todo o tempo, mas eu aprendi várias coisas na vida ao longo desse tempo e eu dou valor para coisas que antes eu não dava e hoje eu dou muito valor. É isso aí. Ó, você está me conhecendo um pouco mais, com Nossa, eu achei que eu fosse falar só de coisa técnica, viu? Aqui, só conheci hard skill. Eu falei assim, vou fazer, aí vou ficar falando direito, vou falar sobre direito, direito, direito. E eu, de verdade, eu espero que você esteja gostando. Você está gostando? Minha audiência qualificada, você está gostando? Né? Porque para chegar até aqui, 40 e tralalá, quase 50 minutos de conversa, tem que estar gostando, né? De ouvir a minha voz, minha voz, minha voz, minha voz, minha voz. Ó, teve outro acidente, engavetamento aqui, mas tá tudo bem. Tô chegando no final, aqui eu já começa a ter trânsito um pouquinho,
Ó, pessoal, 3 faixas para entrar num lugar, meu. Aí é claro que vai dar acidente, meu. Aí é claro que vai dar engavetamento, ainda mais em tempos de chuva. Entendeu? Complicado isso. Triste. Bom, é isso aí, meu amigo, é isso aí mesmo. Eu tô chegando naquela parte que eu espero hoje que a solução daquele entroncamento com da Fernão Dias com a Dutra, né, a saída, né, da Fernão Dias sai na Dutra ou continua, né, que é o que eu continuo porque fica mais perto para ir para o escritório. Poderia ir pela Dutra? Poderia ir pela Dutra, mas a chegada em São Paulo pela Dutra geralmente é complicado. Então eu espero que hoje eu não vim com o Waze porque eu estou deixando desligado. Eu estou deixando no modo avião para não ter interrupções no túnel e em outros lugares que acabam interferindo no sinal, né, do celular. Então hoje eu vim com o navegador do carro. E eu não tenho confiança nele com relação a trânsito e tal. Vamos ver, né? Se ele está falando que está tudo azul. Tudo azul. Não, tá um pouquinho amarelo, mas é só no finalzinho lá. Então acho que vai dar certo. Tá? É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. É isso aí, minha amiga. É isso aí, meu amigo. Eu espero de coração que você esteja gostando, porque para mim está sendo interessante, importante. Eu estou gostando de verdade de poder conversar aqui, tá? E é o que eu sempre falo. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Momentos de qualidade. Qualidade do tempo. Não é isso? É isso. Tempo de qualidade. Não é quantidade. Nunca foi sobre quantidade, e sim sobre qualidade. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Fui. Tchau.